percebo que assim como eu, muitos aqui usam, eu não sei, é óbvio que cada um tem o seu problema específico que usar óculos. O meu é o seguinte, o meu lado esquerdo, alguém fez assim agora há pouco, meu olho esquerdo, quando eu tiro o óculos, eu tento enxergar as letras e ler alguma coisa, fica meio assim, fora de enfoque. Acontece isso com alguém? Você olha para a letra e de repente as letras, uma fica em cima da outra, o E parece o F parece com um E. Parece que não tem o foco certo que é preciso. E aí eu ponho essa lente, as lentes, e eu consigo enxergar com enfoque naquilo que eu quero ler. Eu diria que o texto do Evangelho de hoje nos dá lentes para a gente olhar para o trabalho da igreja. Lentes que nós poderíamos chamar de as lentes do reino de Deus. Por que isso é importante? Ora, porque como a gente se reúne semanalmente, a gente faz várias atividades, a gente faz assembleias, a gente faz votações, às vezes a gente toma decisões, e isso, assim como outras organizações também fazem. Ainda assim, o trabalho da igreja tem um propósito que não é voltado para simplesmente reunir. A igreja precisa olhar com essas lentes. É isso que o texto bíblico nos ajuda aqui hoje. Eu combinei com algumas pessoas para me ajudar a ler pequenas partes do texto do Evangelho para que eu possa explicar. Eu pediria que o Giovanni lesse para nós Marcos 4, 26 a 28. Só dos versículos 26 a 28. Então, o reino de Deus é como uma semente, é como um homem que joga a semente na terra. Para a gente entender essas palavras, a gente precisa ir para o contexto, né? Na verdade, sempre é preciso isso. Um pouquinho antes na história, nós vemos que é contada aquela parábola do semeador. Quem lembra da parábola do semeador? É uma parábola relativamente fácil de lembrar. É dito o seguinte, que um homem saiu para semear, e ele jogava sementes sobre diferentes tipos de solos. E no final da história, depois quando Jesus explica essa parábola, se percebe que nem sempre a semente germina. E aí a conclusão é que, na verdade, as pessoas ouvem a palavra, e o semear é um semear da palavra de Deus. Mas nem todos que ouvem essa palavra vão crer nela. E se a gente olhar para o contexto ainda maior, a gente percebe que, num certo sentido, era isso que Jesus e os discípulos vinham fazendo. No Evangelho de Marcos, conforme é contado. Eles vão de cidades em cidades, de vilarejos em vilarejos, pregando a palavra de Deus. Multidões se reúnem ao redor deles, e sobre isso eu vou falar mais um pouco ainda depois. Mas, de repente, Jesus diz para um grupo bem menor, nem todo mundo que está se reunindo aí, ele faz parte do meu reino. Nem todo mundo. E talvez, eu estou dizendo talvez, porque isso não está claro, evidente no texto. Mas conhecendo os discípulos, porque são humanos assim como nós, talvez bateu uma pequena frustração. Do tipo, puxa, tanto trabalho, e nem todos vão crer, ou muitos, melhor dizendo, vão rejeitar. O que mais que a gente pode fazer? Que estratégia usar para que mais pessoas creiam no Evangelho e as sementes, o lançar da semente, o pregar da palavra não seja perdido? E aí a gente agora, lendo em detalhes esse texto, é dito o seguinte, que o homem lançou a semente na terra e quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. Gente, o que está sendo dito aqui é o seguinte: não depende de vocês.
Não depende daquele que prega a palavra. Tanto é que, quantos aqui já plantaram uma semente na terra? Muitos aqui já. Eu já fiz isso, mas não sei como fazer direito. Você põe a semente na terra e você não fica lá no dia seguinte fazendo um buraquinho ali para ver como é que está aquela semente ali dentro. Não tem como. Você também não vai ali e fica cutucando a semente para ver se através dessa ação ela vai começar a germinar. Aquilo é meio que automático. Deus criou a natureza assim e ela vai germinar, crescer, se desenvolver e se tornar uma planta. Quando a igreja prega a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está no controle. A gente lança semente, a gente fala do amor de Deus da nossa maneira simples, gaguejando às vezes com as mãos suadas porque a gente fica nervoso. E é Deus quem está no controle. Agora imaginem para aqueles discípulos, isso serve para nós, ouvindo essa mensagem. Primeiro talvez pensando, puxa, o que mais a gente precisa fazer? O que a gente está fazendo errado? Tantas pessoas simplesmente desconsideram a mensagem. E aqui está dizendo, fica tranquilo, dorme tranquilo. Vocês não estão no controle da situação. Alguém outro que é muito maior é que está no controle. Me permito dar um exemplo simples de como isso acontece. Eu falei para alguns de vocês, uns poucos de vocês, uma vez, numa reflexão que a gente fez aqui na igreja, esse exemplo. Uma pessoa na igreja chegou até mim, não aqui, num outro local onde eu trabalhava, chegou até mim e disse assim, pastor, o senhor pode fazer uma visita para o meu tio? Digo, claro, posso fazer. Mas um detalhe, meu tio está há 30 anos dizendo que ele não quer saber de Deus, que não quer saber da igreja. Ele não quer a sua visita. Mas eu quero que o senhor vá até lá e faça a visita. E disse, olha, eu posso fazer, mas eu não posso chegar, chutar a porta da casa dele, invadir a casa e dizer, escuta o que eu vou falar. Não é assim que funciona. Como é que a gente pode fazer isso? Ela disse, então assim, pastor, espera que eu vou conversar com ele aos pouquinhos e talvez Deus vai mostrar a hora do senhor ir lá. Eu, beleza, me avisa então quando chegar a hora. Passou uma semana, passou duas, passaram 3 semanas, e ela veio falar comigo, pastor, ele está no hospital. Ele tem um problema sério de saúde, ele faz hemodiálise e agora ele não consegue mais nem voltar para casa depois de uma sessão de hemodiálise. Ele tem que ficar lá. Eu acho que está chegando a hora de o senhor ir lá e conversar com ele. E ela tentou então, conversando com ele, perguntando se ela podia trazer o pastor dela até ele. Ele dizia que não, e de repente um dia ela me liga e diz, pastor, ele pediu que o senhor vá hoje à tarde. Eu fui até lá, preparei uma pequena devoção, pensei na situação dele, pensei na sobrinha dele, a sobrinha me contou um pouquinho da história dele, elaborei lá a minha reflexão para transmitir para ele, baseada na palavra de Deus. E chegando lá, quando eu bati na porta do quarto e pedi licença e entrei, estava só a esposa dele, que pertencia a uma outra denominação. E ela me disse assim, eu disse, olha, eu sou o pastor Samuel, e ela logo disse assim, que bom, quem sabe o senhor ele ouve, porque eu já desisti. Quer dizer que ela tentava diariamente conversar com ele sobre questões de fé, e ele não ouvia. E eu fiquei ali esperando ele. Estava numa sessão de hemodiálise, e quando ele voltasse, eu conversaria com ele. Quando ele voltou, ele vinha sendo empurrado numa maca, cheio de enfermeiros na volta, e ele estava passando mal. Mas ele estava bem o suficiente para ir para o quarto. Ele entrou no quarto e ele já me olhou assim com o canto de olho deitado, ele ficou quieto, eu fiquei quieto, esperei os enfermeiros terminarem de fazer o que estavam fazendo. Quando os enfermeiros saíram, eu me aproximei dele e disse assim, boa tarde, eu sou o pastor Samuel, eu vim aqui e ele, só um pouquinho, interrompeu e disse assim, por favor, só leia um texto bíblico e vá embora. Eu não sei qual é o histórico dele, por que ele tinha essa revolta em si, não queria nem conhecer o pastor, mas ele simplesmente deve ter imaginado, ora, se a palavra de Deus ajuda, que ele leia a palavra e vá embora. E foi o que eu fiz. Li um texto bíblico e me despedi, agradeci e fui embora. E eu fui frustrado, gente, para casa. Isso porque no seminário a gente aprende que uma visita no hospital, você ouve a pessoa primeiro, você deixa ela falar. Até porque ela quer falar com o pastor, muitas vezes. Ela quer se abrir, ela está sofrendo. E isso é importante, até porque não adianta eu falar uma mensagem se aquela mensagem não responde aos anseios da pessoa. Talvez ela não vai nem ouvir se aquilo não responde aos anseios dela.
E eu fui frustrado porque eu não consegui fazer nada daquilo. Eu não consegui dar essa atenção ouvindo ele. Eu não consegui falar de maneira lógica como eu entendia que devia ser a apresentação da mensagem de Deus para aquele homem. Fiquei frustrado. Talvez vocês já passaram isso em diferentes situações. Mas de repente, no dia seguinte, toca o telefone e a sobrinha dele diz assim: pastor, ele está na UTI e ele quer tomar a Santa Ceia. Eu fui até lá, pedi licença na entrada, expliquei o que eu estava fazendo lá. O médico autorizou que eu desse a Santa Ceia para ele. E vamos fazer o seguinte, eu não vou me apegar aos detalhes agora, eu vou direto ao ponto. Eu perguntei para ele: por que o senhor me chamou aqui? Não num tom de confronto, mas obviamente bem pastoralmente falando: olha, eu vim aqui porque o senhor me chamou. Teria uma razão especial nesse momento? E ele disse assim: pastor, é porque eu sou pecador. Eu sei que Cristo perdoa. E eu sei que na Santa Ceia eu recebo o corpo e sangue de Cristo para o meu perdão e fortalecimento da minha fé. Esse homem tinha ouvido isso na infância, na adolescência. Lá no fim da vida ele estava distante de Deus. E eu li apenas um versículo e fui embora achando que faltava eu explicar aquilo. De uma maneira lógica, como eu tinha me preparado para fazer. A palavra de Deus agiu no coração desse homem. O Espírito Santo agiu a partir da palavra. Talvez se eu tivesse falado de mais do que eu falei, que foi apenas ler um versículo, eu teria tentado cutucar a semente ali de alguma forma para germinar do meu jeito, na hora que eu queria. E talvez teria atrapalhado o trabalho do Espírito Santo. Ele agiu e aquele homem, no dia seguinte, eu estive no sepultamento dele quando pude dizer para a família: ele morreu em paz com Deus, perdoado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo promete que quem crê tem a vida eterna. Olhando com as lentes do reino de Deus para o trabalho da igreja, a gente percebe que o controle sobre esse trabalho não está em nós. E isso, por um lado, nos alerta para que a gente não tente trabalhar achando que tudo tem que estar assim, nas nossas mãos. Às vezes manipulando coisas, mas que a gente simplesmente se volte para o foco principal, que é pregar a palavra para cada vez mais pessoas e sempre de novo para quem já conhece a palavra e confiar naquele que tem o poder e que faz a semente germinar e crescer. Mas vamos agora à segunda parábola. O que a gente aprende dela? Pediria para a Fran ler Marcos 4, versículos 30 até o 32 apenas. Novamente, para entender esse texto, o contexto é importante. Eu já falei para vocês, em mais de uma mensagem, que a expectativa que se tinha com a vinda de Jesus na época, entre muitas pessoas, era a seguinte: que o Messias virá num reino grandioso, vai botar os romanos para correr e vai restabelecer o reino de Israel aqui e agora. O reino de Deus, o reino do Messias envolve poder, grandeza, números. E aí, Jesus começa a parábola comparando o reino de Deus a essa sementinha que vocês estão vendo ali. Não é, quem estuda isso sabe que não é a menor semente de todas, mas na época a semente de mostarda era usada em vários tipos de literatura, até em poesia às vezes, para falar, se diz assim, proverbialmente, como a menor de todas. Quer dizer, em Provérbios aparece semente de mostarda como se fosse a menor de todas as sementes. Algo pequeno, quase insignificante. E aí essa plantinha que vai surgir daí é aquela com a qual Jesus compara o reino de Deus. E aqui é importante de novo agora falando das multidões que eu mencionei antes. Eles começam a pregar e as multidões se reúnem. Eu imagino que antes de terem ouvido a parábola do semeador, ou antes de terem ouvido Jesus falar no capítulo 4, versículo 6, de que nem todos pertenciam ao reino, antes disso é muito provável que alguns olhavam e pensavam: nossa,
Como é grandioso esse trabalho. Que sucesso! Olhem os números. E aí acontece algo interessante. Jesus usa essa imagem dessa plantinha quase insignificante para falar do reino dele. E aqui eu faço a relação com o Antigo Testamento que eu falei antes. No Antigo Testamento foi lido que uma promessa de Deus é que ele ia pegar a ponta de um galho de um cedro, ou cedro, nem sei exatamente como é que fala, acho que é cedro, né? E ele ia plantar e aquilo ia crescer, ia se tornar uma grande árvore e pássaros de diferentes regiões iriam se aninhar nesses galhos. Qual que é a diferença de um cedro para uma mostardeira? Essa do tipo que Jesus usa na parábola, que era pertencente àquela região. Ora, o cedro é uma árvore enorme, grande, forte, chama atenção de longe. A quilômetros de distância alguém pode ver um cedro. Jesus, então, aqui na parábola, ele prefere usar uma árvore mais simples, porque as pessoas não estavam entendendo o reino de Deus. Para evitar um mal entendimento. E, aliás, eu estou quase que parafraseando um professor meu que fez um estudo sobre isso, em que ele diz, olha, a mostardeira, ela é muito mais assim, uma plantinha de jardim. Até quem sabe a gente poderia chamar de uma hortaliça, que é a maior de todas. Ela cresce no máximo entre 2,5 metros a 3,5, mas ela se espalha, os ramos se espalham, de modo que os pássaros podem chegar e fazer seus ninhos nesses ramos. Interessante isso. Uma visão de que o reino é essa coisa grandiosa. Multidões, reunia multidões. Jesus meio que desconstrói isso, comparando o reino dele, essa sementinha insignificante, quase imperceptível, que cresce. E isso fica evidente no texto. Cresce. Mas cresce para acolher. Assim como o cedro acolheria. Mas cresce para acolher, e isso é importante, acolher os pássaros. Os pássaros se abrigam ali. Por que será que isso é importante, gente? Ora, porque se a gente olhar para o trabalho da igreja com lentes apenas de mais uma organização social ou com lentes de uma empresa, a gente vai talvez avaliar de um jeito, olha, não está sendo feito o trabalho, ou o trabalho não está sendo feito, ou nós temos que mudar o que a gente está feito, ou mudar de foco de trabalho e assim por diante. E pode até ser que a gente cometa erros na estratégia e no planejamento. Mas se a palavra está sendo pregada, a gente não pode simplesmente esperar que os números e o crescimento apareça como se olha para uma empresa que cresce e se avalia o trabalho a partir de números e estratégias que são aplicadas. Talvez isso pode parecer óbvio para alguns de nós, mas nem sempre é tão óbvio assim. Por um tempo na história bem recente da igreja, depois da Segunda Guerra Mundial, houve quem olhou para a missão de Deus e pensou, nossa, nós temos na verdade que aplicar as estratégias que as empresas aplicam e medir os resultados de acordo com como empresas fazem, e ali a gente vai saber onde está o problema e por que a gente não cresce. Ora, olhar para o trabalho da igreja com as lentes do reino de Deus nos faz pensar, opa, só um pouquinho. O número pode não dizer tudo, porque é o Espírito Santo que está no controle. Quando a gente fala em reino de Deus, a gente está falando de algo que a gente não sempre consegue ver e tocar, e por isso não consegue mensurar de maneira assim quantificável, contando as coisas. O que a gente pode sim fazer de maneira sadia é pensar, a gente continua fazendo o que a gente foi chamado para fazer, que é pregar a palavra cada vez a mais pessoas? Isso sim. A gente pode até dizer, olha, eu preguei a palavra para tantas pessoas essa semana. Agora o resultado não depende de nós. Depende daquele que está no controle da missão. Se a gente focasse... Opa! Quase deu um acidente aqui. Agora todo mundo está prestando atenção, assim, ó, direitinho, né? Vamos evitar isso, porque chega em momentos que eu me empolgo. Se a gente fosse exaltar somente o aspecto de crescimento para enfatizar tamanho,
tamanho que fica, vamos dizer, a planta, ou nesse caso para nós, a congregação. Talvez a gente esquece a função do qual se fala nesse texto da planta. Abrigar os pássaros. Deixar que eles façam ninhos ali. Agora deixa eu dar mais um passo na reflexão para vocês entenderem o porquê que isso é importante. Se a gente olhar com lentes que não sejam a do reino de Deus, talvez a gente vai olhar para grandes estruturas, pensando que ali está a igreja. Se a gente olha para a função que precisa ser desempenhado por aqueles que fazem parte do reino, aí a gente consegue perceber o reino de Deus presente, onde os olhos humanos menos esperam ver. Nos lugares mais simples possíveis. Pode ser sim num grande prédio lotado de pessoas, o que acontece em muitas igrejas aqui em São Paulo. Mas pode ser também numa casinha humilde, uma pessoa em cima da cama, onde o evangelho está sendo pregado. Ou no hospital. Ou num bairro simples. Ou num bairro perigoso. Onde quer que seja. Onde o evangelho está sendo pregado. Ali o Espírito Santo está trabalhando nos corações do modo dele. Da perspectiva do próprio Deus, que não é a nossa, e a nossa é diferente, limitada. E ele vê muito mais e vê de uma posição que nós não vemos. E é ele, o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que dá o crescimento. E a gente, como partes do reino de Deus, a gente trabalha, planeja, se organiza sim, às vezes até usando instrumentos que podem ser usados em outras organizações para se organizarem e trabalharem melhor, mas isso apenas como um meio para o nosso propósito maior, de que a palavra continue chegando aos corações das pessoas e que a gente sirva como um sinal do reino de Deus aqui em São Paulo, na Avenida do Jangadeiro. Um sinal do reino de Deus no aspecto de que a gente abre as portas para que pássaros venham de diferentes lugares e façam o seu ninho aqui entre nós. Sejam acolhidos. E se a gente vai pensar nessa imagem, quiser estendê-la um pouquinho, a gente sabe que pode às vezes ter tempestade, raios fortes, ventos fortes. E se ali tem um ninho numa árvore, a mãe dos pássaros está ali protegendo eles. Que a nossa igreja possa trabalhar sempre com essas lentes do reino de Deus. Lentes essas que nos permite reconhecer que nós não estamos no controle, mas que é Deus. E que nos permite ver que esse reino, ele é pequeno. Nem sempre ele vai envolver grandes números, nem sempre ele vai ser algo grandioso, mas ele cresce sim, cresce para acolher mais e mais pessoas nesse reino. Que Deus nos guarde nessa verdade hoje e sempre, para a vida eterna. Amém.